E se eu te dissesse que o que você chama de realidade é apenas uma projeção exata, obediente, de tudo o que você já deixou entrar na sua mente? E se eu te dissesse que ao visualizar de uma forma bem concreta e com a intensidade certa, você poderia mover quase imediatamente os fios invisíveis que sustentam a sua vida? Não é fantasia, é lei. Uma lei tão antiga que foi escondida em símbolos, rituais, em palavras que mal eram sussurradas. E hoje você não vai aprendê-la. Você vai se lembrar dela. Houve um tempo em que o ser humano entendia algo que hoje parece esquecido. O universo não é uma máquina, é um espelho, mas ele não reflete o que você faz, reflete o que você é. E o que você é, em essência, não é carne nem história. Você é consciência focada. Você é vibração que molda. Você é vontade silenciosa. E quando essa vontade é direcionada corretamente, a matéria responde. Não pela metade, não às vezes. Responde com uma precisão que beira o místico. Este vídeo não veio para te ensinar algo novo. Veio para despertar algo que já estava em você. A arte de visualizar a partir do nível correto e ver como a realidade, literalmente, se alinha. Vamos entrar em princípios profundos. Um conhecimento que foi resgatado, refinado, mas que não pertence a nenhuma época, nem a nenhum nome. Você vai entender como seu cérebro não é apenas um órgão. É um instrumento vibratório. Como o foco não apenas muda o que você pensa, muda o estado a partir do qual você existe. E como mudar esse estado muda o seu mundo. Você também vai descobrir por que fechar os olhos não é simplesmente descansar, é entrar. Acessar o humano, o hemisfério direito, o portal para o invisível. E aqui vem algo fundamental. Não é a mesma coisa imaginar e visualizar. Parecem iguais, mas não são. Operam em níveis completamente diferentes. Nesta jornada, você vai aprender a colocar suas metas no tempo mental para que elas apareçam no tempo físico. Como o seu campo vibratório é alterado com uma única imagem mantida com intenção, como pode resolver problemas? Sanar a distância ou receber informação sem moverte del... Como você pode fazer seu corpo sentir isso no tempo físico? Como você pode fazer isso ser sentido no físico? Poder para criar, para dissolver, para direcionar a realidade com a precisão de um pensamento consciente. Assim que haz algo agora, cierra los ojos um instante, respira. Porque você acabou de cruzar um limiar invisível, onde tudo o que você visualiza com a alma, com certeza, começa a tomar forma. Você está pronto para se lembrar de como se dobra a realidade de dentro para fora? Muito antes de telas, redes ou lentes, o ser humano já sabia de algo essencial, a visão mais poderosa. Não olha para fora, olha para dentro. Nas cavernas pré-históricas, os primeiros xamãs não pintavam o que viam com os olhos abertos, pintavam o que viam com a alma. Animais que ainda não existiam, cenas que ainda não tinham acontecido, símbolos que apareciam em estados alterados. Eles não estavam decorando paredes, estavam desenhando futuros. As culturas ancestrais tinham isso muito claro. A realidade física é apenas o resultado final de causas invisíveis. O que hoje você chama de visualização criativa ou programação mental, antigamente tinha outros nomes: magia, oração visual, profecia, visão interior, contemplação ativa. Muda o nome, mas a ideia é a mesma. Uma imagem interna mantida com intenção altera o destino. No Antigo Egito, os sacerdotes se trancavam em câmaras de silêncio. Projetavam símbolos em sua mente, enquanto repetiam mantras que ninguém fora do templo conhecia. Eles não faziam isso por mero ritual. Eles sabiam que essas imagens viajavam além, que ressoavam em outros planos e que, a partir daí, reorganizavam o que acontecia na Terra. Não era religião, era engenharia mental. Na Índia Védica, os rishis falavam de um estado profundo de meditação, onde, ao manter uma imagem com absoluta concentração, atravessavam o véu de Maya, a ilusão, e tocavam a própria substância do real.
Ali nascia o Sankalpa, uma intenção semeada em um estado elevado de consciência, como uma semente carregada de propósito. E no hermetismo ocidental, a ideia era igualmente clara. O universo é mental. Tudo o que existe primeiro foi uma imagem. Os iniciados sabiam que ver algo na mente era começar a dar vida a isso. Por isso o símbolo não era decoração, era uma chave. E a imaginação não era um jogo, era uma faculdade divina. Durante o Renascimento, místicos como Marcílio Ficino e Giordano Bruno ensinavam que a alma podia atrair o que desejava através da visualização focada. Eles usavam espelhos, mandalas, aromas e sons para induzir estados alterados. E ali projetavam seus desejos até transformá-los em visões. Visões que depois viravam realidade. Era pura alquimia de imagens. Mesmo dentro de tradições cristãs místicas, como Teresa de Ávila ou Santo Inácio de Loyola, a visualização tinha um papel central. Recriar mentalmente as passagens da vida de Cristo com detalhes, cores e emoção não era um ato passivo de devoção. Era treinar a alma para transformar seu mundo interno e, com isso, seu destino. Hoje, a ciência moderna está apenas começando a rozar esta verdade. Neuroplasticidade, epigenética, experimentos com ondas cerebrales e estados alterados. Consciência não fazem mais do que confirmar o que os antigos já sabiam. A mente, quando está devidamente focada, pode curar, criar, libertar e transformar. E tudo começa com uma imagem. Mas antes de entender como uma visualização pode mudar a realidade instantaneamente, é preciso abandonar um erro comum. Pensar que a mente está presa dentro do crânio. Essa é a ilusão da matéria. A mente é um campo, uma antena, uma arquitetura vibratória que projeta padrões no tecido do universo. E o que você visualiza a partir desse campo se torna o plano mestre do que está por vir. Mas cuidado, nem toda visualização funciona da mesma forma. O que muitos chamam de imaginar ou pensar positivo é apenas uma brisa superficial. Incapaz de mover os mecanismos profundos do destino, para que a visualização seja transformadora, ela precisa estar alinhada com princípios ocultos que governam o campo quântico e a consciência. O primeiro, a vibração correta do estado mental. Os antigos ensinavam que a mente deve operar em um estado alfa, em torno de 10 ciclos por segundo, para acessar o hemisfério direito do cérebro. Por quê? Porque nesse estado, a mente lógica, linear e controladora do hemisfério esquerdo se relaxa e a percepção se desloca para um lugar mais profundo, mais simbólico, mais conectado com a alma. Visualizar a partir do hemisfério esquerdo é como tentar pintar com um martelo. Visualizar a partir do hemisfério direito é como escrever com luz sobre a água. Antes de visualizar, é preciso descer e entrar no seu templo interior. Olhos fechados, respiração consciente e abandonar qualquer tentativa de controlar. Aqui aparece o segundo princípio. Não se trata de ver com os olhos fechados, trata-se de lembrar com a alma desperta. Se você apenas fecha os olhos e tenta ver algo, muitas vezes só aparece cinza ou preto. Isso acontece porque você continua usando a percepção visual comum. O truque é esquecer que você tem olhos e lembrar de cenas, cores, formas, como se estivesse recriando algo que já aconteceu. A verdadeira visualização é a reprodução emocional de uma experiência interna. Você não busca essa imagem, deixa que ela surja como uma lembrança viva. Lembre-se, a realidade se dobra, não pelo que você deseja, mas pelo que você já sente como real. Terceiro princípio, a carga emocional da imagem. O universo responde à vibração, não a palavras vazias. Se você visualiza uma meta, mas se sente distante, indiferente ou cético, nada se ativa. Se por outro lado, você se vê alcançando essa meta e sente alegria, gratidão, alívio, então algo começa a acontecer. Essa vibração emocional é a cola quântica que une a imagem à matéria. Uma técnica poderosa é fixar a visualização no seu futuro interno.
Segundo os ensinamentos ancestrais, o futuro fica à sua esquerda, como se a linha do tempo mental se desenrolasse à sua frente. Você se imagina já tendo alcançado a meta. Não é algum dia eu vou conseguir. Você se coloca mentalmente no momento em que isso já aconteceu. Você sente o triunfo, saboreia, agradece. Então, e só então, esse futuro começa a se integrar ao seu presente. Visualizar desse jeito não é fantasia. É projeto, é semear no sutil para que floresça no visível. E quando você faz isso a partir do estado adequado, com a emoção certa e a imagem precisa, a realidade não tem outra opção a não ser se alinhar com a sua consciência. Até aqui está claro. A visualização não é apenas imaginar coisas bonitas. É um ato sagrado de criação consciente. Mas o mistério vai mais fundo. Há detalhes sutis que poucos percebem e são esses que separam quem apenas deseja de quem realmente materializa. Primeiro detalhe. Visualizar não é desejar a partir da carência, é contemplar a partir da plenitude. Muitos fecham os olhos e pensam: quero ter, quero conquistar, quero que aconteça. Mas se esse desejo nasce da sensação de ausência, o sinal que você envia é de ausência. O quântico não responde às suas palavras, responde à sua vibração. Se você vibra na escassez enquanto sonha com abundância, a mensagem é contraditória e adivinha, nada acontece. A verdadeira visualização acontece quando, ao fechar os olhos, você se torna quem já conquistou o que busca. Não é que você deseja saúde, você é a própria saúde. Não é que você busca amor, você vibra como quem ama e é amado. Você não visualiza para obter, você visualiza porque já está na frequência do que deseja. Você não está pedindo, está se lembrando. Outro ponto-chave. A diferença entre visualizar e imaginar. Visualizar é trazer para o presente algo que você já percebeu. É reativar memórias sensoriais, as cores de um lugar, o formato de um rosto, a textura de uma fruta. Imaginar, por outro lado, é criar algo que nunca foi visto. Alterar, modificar, ir além do conhecido. Ambas as faculdades são poderosas, mas atuam em áreas diferentes da mente. No entanto, se você chegou até aqui, quero que pare um segundo e sinta isso. Cada imagem que você mantém com amor, cada palavra que você pronuncia bem. Algo que faça você sentir que criar faz bem. Imaginar é algo que faz bem. Agora, escreva nos comentários: assim eu crio minha realidade, e reconheça que você está assumindo o controle da sua vida. Chegar até este momento já diz muito sobre você. Parabéns, você é daqueles que não espera a vida simplesmente acontecer, mas sim a cria. Visualizar ativa aquilo que já é real e conhecido. Imaginar ativa o possível ainda não explorado. Quando você integra ambos, está esculpindo novas linhas de realidade. Por exemplo, lembre-se de um momento vivido em um parque, uma conversa, uma refeição, e depois imagine um desfecho diferente. Mude as cores, mude o clima, mude as palavras. Sua mente começa a se treinar como editora da existência. Você cria novos caminhos neurais e, com eles, novas possibilidades. Mas cuidado, há um inimigo silencioso, a dúvida racional. A mente analítica entra com frases do tipo: isso não é real, você só está brincando com sua mente. É justamente aí que o processo se quebra. Antes de visualizar, domestique essa parte cética. Não a elimine, apenas a convide para descansar. Diga a ela: agora não é a sua vez. A alma não precisa de provas, precisa de presença. A visualização transformadora acontece quando você não só vê a cena, mas também a sientes real, aunque el mundo físico aún no la confirme. Porque todo lo que alguna vez se manifestó, una ciudad, una tecnología, una relación, una obra de arte, primero existió como una visión no confirmada por la realidad. Puedes sostener una imagen con firmeza, aunque el mundo aún no la refleje. Si puedes, sente, você está entrando na arte dos místicos, dos magos e dos verdadeiros criadores. Último segredo:
Dê um final à sua visão. Muitos visualizam metas como se fossem desejos abertos, sem forma, mas o inconsciente precisa de um fechamento, ponto final. Quando visualizar sua meta, feche-a com emoção. Já está, já aconteceu. Nada de vírgulas, nem de algum dia. Coloque um ponto final. Sinta o alívio de quem já cruzou a linha de chegada. Essa é a assinatura energética que o universo precisa para começar a te obedecer. Saber visualizar é uma arte. Viver como alguém que visualiza é maestria. O que acontece na meditação é apenas a centelha. A verdadeira transformação acontece no fogo do dia a dia, em como você pensa, fala, escolhe, reage. Aqui vão 5 dicas para integrar a visualização na sua vida diária, não como uma técnica isolada, mas como uma forma de ser. Não visualize a partir da urgência, visualize a partir da certeza. A visualização não é um grito de socorro, mude isso agora. Essa urgência vibra carência. Faça isso como um ritual de confiança, com tranquilidade. Como quem já assinou o contrato com o universo e só espera o e-mail chegar. 2. Crie um espaço para manifestar. Dedique um cantinho da sua casa, por menor que seja. Uma cadeira em frente a uma vela, uma pedra especial. Uma imagem ou música que te leve ao estado alfa. Esse lugar será carregado de energia e se tornará um vórtice onde a realidade começa a ceder. 3. Fala como quem já vive sua visão. As palavras são feitiços. Cada não posso, quem dera um dia. Escreve linhas em um roteiro energético que o universo lê ao pé da letra. Diga, meu corpo está se regenerando a cada dia. Isso já está vindo porque plantei isso na minha mente. Alinhamento, sem mentiras. 4. Elimine o que contradiz sua visão, todo ato vibra. Você visualiza abundância, mas teme gastar. Você se sabota. Você visualiza amor, mas vive desconectado da sua sensibilidade. Você rompe a ponte. A congruência é a energia mais poderosa que você pode emitir. Viva como se sua visão já estivesse acontecendo, e ela acontecerá. 5. Celebre os sinais, não apenas os resultados. O universo nem sempre responde com um sim direto. Às vezes ele faz isso com sincronicidades, intuições, pequenos movimentos. Reconheça os sinais. Uma conversa inspiradora, um sonho revelador, uma coincidência mágica. São confirmações de que a realidade já está se movendo diante da sua consciência. Lembre-se, você não é espectador da vida, você é seu arquiteto secreto. Cada imagem mantida com amor, cada palavra com intenção, cada decisão a partir da sua visão, redesenha as linhas invisíveis do seu destino. Esse poder não é novo, é antigo como a sua alma. Só foi silenciado pelo barulho do mundo e pelas vozes que disseram que a realidade era rígida, objetiva, imutável. Nada visível existe sem antes ter sido invisível. Cada forma nasce de um padrão, cada padrão de uma imagem. Cada imagem vem de um pensamento sustentado no útero da consciência. Você é protagonista desse processo. Visualizar corretamente não é desejar a partir da falta, é lembrar a partir da certeza. Não é imaginar um futuro distante, é sentir o presente. Você não precisa de permissão para cocriar a vida que deseja. Aplique isso agora, de onde você está, com o que você tem. O verdadeiro poder não espera do lado de fora, ele se revela por dentro, quando sua intenção toca o centro do seu espírito. A realidade muda quando você muda a forma de enxergá-la, não com os olhos, mas com a alma. A imagem interna precede a forma externa. Os antigos sábios sabiam disso, e hoje isso retorna como um sussurro urgente. Se você vê isso internamente, pode trazê-lo ao mundo físico. Agora você decide guardá-lo como uma joia secreta ou usá-lo com humildade, propósito e reverência. Reagir ou criar a partir de dentro. Toda vez que você se perder, volte ao silêncio, feche os olhos, respire e visualize como quem se lembra do inevitável. Se você sente com verdade e alma, já está acontecendo. E se isso não ressoou com você, compartilhe esse conhecimento.
Inscreva-se, curta e compartilhe com outros buscadores de consciência. O mundo não precisa de mais espectadores, precisa de criadores despertos. Você será um deles? Obrigado!